Fala galera do bate-papo, beleza? Hoje a gente vai resolver item 02 da questão 21 da prova de 2016, prova amarela, beleza? Então vamos ler essa questãozinha aí. Considere a função g ela é definida por partes, então ela tem o valor de 3x menos 2 para o valor de x menor que zero e de 5x para os valores de x maiores do que zero, maiores ou iguais a zero. E ela continua, o domínio da função g são os números reais e o conjunto imagem são os números reais também. Então, como que a gente resolve essas questões de funções por partes? É uma questãozinha bem comum na UFSC. Como que a gente normalmente resolve? Normalmente a gente vai ter que recorrer ao gráfico para entender como que essa função é arranjada espacialmente para a gente decidir se o item é verdadeiro ou falso, certo? Como ele faz essa questão de domínio de imagem, realmente a gente vai ter que analisar o gráfico para entender como que essa função se dá no espaço. Só que perceba que é uma função, as duas partes que ela é definida, né, são funções do primeiro grau, então não vai ser nada difícil, certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai desenhar a primeira parte que é menor do que zero, a lei de formação 3x menos 2, e depois a parte que é maior ou igual a zero, que é o 5x, tudo bem? Como é uma função do primeiro grau, eu posso pegar dois pontos e colocar ela no plano cartesiano, certo? Então eu vou desenhar primeiramente aqui o meu plano. Aí beleza, para os valores de x que são menores do que zero, eu posso, por exemplo, pegar o zero, que é fácil da gente colocar ali na lei de formação, e colocar esse valor como uma bolinha aberta, vocês lembram disso? Porque exatamente o x igual a zero, ele não pertence à lei de formação 3x menos 2, mas os valores que estão muito próximos a zero do lado negativo fazem parte dessa lei de formação, então a gente identifica isso como uma bolinha aberta na função. Então vamos lá, se eu coloco 3 vezes 0 menos 2, isso aqui vai dar menos 2, certo? Então aqui no zero, essa função, que eu vou colocar de verde aqui, essa função no zero, no x igual a zero, ela tá valendo menos 2. Então vou botar uma bolinha aberta, certo? Aqui no menos 2, esse valor não pertence à função, né, da parte do 3x menos 2. Então eu posso substituir, por exemplo, por menos 1, 3 vezes menos 1, menos 2, isso aqui daria menos 3, menos 2, que daria menos 5, certo? Então vamos colocar isso aqui no gráfico. Beleza, tá aqui a minha funçãozinha. Agora a gente vai fazer para essa outra parte, que eu vou colocar de rosa, certo? Mesma coisa. Então se eu substituo o x por zero, isso aqui vai dar zero, né? Então a função começa aqui no zero, fechada, bolinha fechada, e eu posso substituir por 1, por exemplo, que vai dar 5, certo? Beleza, esse aqui é o gráfico da nossa função g de x definido por partes, certo? E aí vamos lá, ele pergunta do domínio da função g. Como é que a gente faz o estudo do domínio? Bom, o valor do domínio vai ser todos os números reais que fazem com que essa função exista, certo? Essa função ela não tem problemas. Onde que a gente busca problemas normalmente? Em denominadores, certo? Porque o denominador sempre precisa ser diferente de zero, e dentro de raízes de índice par, porque aquele número não pode ser negativo, certo? Então, como essa função não apresenta nem frações e nem raízes, o nosso domínio é realmente os números reais. Então, essa primeira etapa, essa sentença aqui, ela tá verdadeira, tudo certo, beleza. Agora, o conjunto imagem da função são todos os números reais. Isso é falso, certo? Porque o conjunto imagem a gente vai analisar todos os valores de y que essa função varre, certo? E tem um intervalinho aqui no meio do y, que vai do menos 2 até o zero, e a função não passa por ali. Isso quer dizer que esses valores ali não são cobertos pela função, então a imagem dessa função vai ser todos os números reais menos o intervalo de 0 até menos 2, certo? Ou de menos 2 até 0, né? Então tá falso. A imagem da função não é os números reais, então o item é falso. Beleza, galera? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida. Valeu!